Fala pessoal, muito boa noite. Essa é a live de aquecimento do workshop A Bússola de Vendas. Essa live aqui vai separar os homens dos meninos, vai separar o joio do trigo. É a live de aquecimento do evento Workshop A Bússola de Vendas. E aqui nessa live você vai aprender 9 passos, 9 dicas de como criar um perfil comercial do zero e vender todo dia com esse perfil comercial no Instagram. Assim como eu faço já há 5 anos vendendo meus produtos no Instagram. O evento Workshop A Bússola de Vendas, ele vai acontecer no dia 9 de maio, às 20 horas, tá? Ele vai acontecer ao vivo. Se você ainda não se inscreveu, é só ir lá e clicar no link da bio. Não vai agora, tá? Fica na live. Quando acabar a live, se você não estiver inscrito ainda, vai lá. Vou começar falando. Tem uma câmera aqui que eu tô falando com o pessoal do Instagram. Aqui tem outra, tô falando com o pessoal do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Já tô falando que eu não tô acostumado com muita câmera assim. E, como de praxe, aqui no cantinho tem o meu roteirozinho, para não deixar perder nada. Não deixar de falar nada para vocês. Lembrar de tudo que eu preciso falar sobre os 9 passos de como criar um perfil comercial no Instagram, um perfil decente, tá? Que vai fazer vocês venderem, não é um perfil comercial qualquer. E eu tô com um chatzinho aqui, a hora que eu pedi para vocês participarem, é só participar. Vamos lá, vamos direto ao ponto, sem muita enrolação. Felipe, qual é o primeiro passo para eu criar um perfil comercial que engaja? Qual é o primeiro passo para eu criar um perfil comercial que vai me proporcionar vender todos os dias no Instagram? Primeiro, eu não sei se você já tem produto, eu não sei se você já vende online, eu não sei se você já tem um perfil comercial. Então, o primeiro passo é você escolher um bom produto para vender. Você precisa, você que está aí no YouTube, você que está no Instagram, você precisa ter um bom produto. E existem algumas características que dizem se o produto é bom para você vender ou não é bom para você vender. E eu vou falar as 3 principais, e que são as 3 que, se vocês se atentarem, você não vai errar, tá? Vocês não vão errar. A primeira é margem. Vocês precisam escolher um produto que tenha margem. Como assim, Felipe, margem? Margem de lucro. Vocês precisam vender um produto que tenha margem de lucro. Você não vai escolher um produto que você compra ele por 200 e vende ele por 190. A não ser que você seja as lojas americanas, que você vai vender num volume de bilhões, para você conseguir ter um volume bom de lucro. O seu produto ele precisa ter margem. Existem alguns produtos que dão uma margem muito grande, como por exemplo, eletrônicos. Eletrônicos dão uma margem de lucro muito grande. Então você precisa, na hora de escolher o seu produto, você precisa pensar qual vai ser a margem de lucro daquele produto ali. Qual vai ser a margem de lucro que vai ficar no seu bolso, lucro líquido, depois que você paga todas as despesas, depois que você paga os seus fornecedores, depois que você paga o custo do produto, você precisa saber que aquele produto ali vai te dar uma boa margem de lucro, tá? Isso é o principal. O segundo elemento para você escolher um bom produto, ele tem que te proporcionar a chance de você dar escala para suas vendas. Pô, Felipe, como assim escala? Não adianta você vender um produto que tem uma margem de 90% de lucro. Vamos supor, você compra um produto a R$10 e você vende ele a 120. Nossa, você tem uma margem maravilhosa, mas você vai conseguir vender ele uma vez só. Você vai conseguir vender ele para uma pessoa só, porque ele é gigante. Primeiro, você não consegue armazenar ele na sua casa, né? Se você vende de casa, você não consegue armazenar ele no seu local de venda, porque ele ocupa um espaço gigantesco. Estou falando espaço físico mesmo. Para você estocar um produto que ele tem um volume físico grande, é difícil você conseguir dar escala para esse produto. Então eu já vou orientar vocês. Achem um produto que tenha margem, uma margem boa de lucro. Achem um produto que o volume físico dele, quando ele estiver embalado ali, seja pequeno. Pô, Felipe, me dá exemplos aí. Perfume, eletrônicos, acessórios. Por exemplo, se eu fosse vender essa cadeira aqui, eu não tenho dúvida que essa cadeira aqui dá uma boa margem de lucro. Eu não tenho dúvidas que essa cadeira aqui tem uma boa recorrência, que é o próximo elemento que eu vou falar. Mas será que para o nosso modelo de negócio, o meu modelo de negócio, que vendo aqui da minha casa, que vendo meus produtos sem ter loja física, será que é interessante eu comprar e revender uma cadeira dessa, que vai ocupar um espaço gigantesco aqui,
Quantas cadeiras vocês acham dessa aqui que eu conseguiria armazenar aqui na minha casa? Sei lá, 20, 30, 40? Agora imagine que eu venda relógio, um acessório masculino ou feminino. Imagina que eu venda semijoias. Imagine quantas semijoias, quantos relógios desses eu vou conseguir armazenar aqui na minha casa. Então, só para recapitular, primeiro elemento, margem. O produto de vocês tem que ter margem de lucro. Segundo elemento, tem que ser um produto que te permita dar escala. Vamos supor que você seja um barbeiro, né? Aí mudando um pouco de produto para serviço. Como um barbeiro ele consegue dar escala na remuneração dele, no serviço que ele está prestando? Ou ele corta muitos cabelos durante o dia, ou ele aumenta o preço do corte dele. Só que vai chegar uma hora que isso vai ter um teto. Ele não vai conseguir, porque o dia dele também tem 24 horas, igual o nosso. Ele não vai conseguir cortar, sei lá, mais de 300 cabelos num dia, porque isso é humanamente impossível, e ele não vai conseguir aumentar tanto o corte de cabelo dele assim. Então, esse tipo de serviço, ele tem um teto para a escala. Agora, você vender 1 ou 400 tênis é indiferente. Isso você consegue dar escala. É óbvio que seu custo fixo vai aumentar, é óbvio que seu custo variável vai aumentar com entrega, logística, embalagem, porém, você sozinho consegue vender uma quantidade inimaginável de tênis. Você vender para uma pessoa ou vender para 100, basicamente não vai mudar nada, tá? Então, margem e escala. E qual é o outro elemento? E talvez é o que está mais na moda e talvez seja o que é mais importante. Não sei nem se é o mais importante, porque eles ficam no mesmo nível ali de grau de importância, mas imagine que esse elemento recorrência é o seguinte. O serviço de barbeiro, que foi o que eu dei exemplo aqui, cara, eu não troco de barbeiro. Se meu barbeiro morrer, fodeu, eu vou ter que ficar pesquisando aí um barbeiro, testar um, testar outro, porque é um serviço que é de uma recorrência altíssima. Eu não compro só uma vez nele, eu não uso o serviço dele só uma vez. Eu tô sempre lá cortando o cabelo com ele. Vou dar um exemplo agora de um produto para ficar claro na mente de vocês. Um produto que tem uma recorrência gigantesca. Perfume. Perfume, se você usa um perfume, um tipo de perfume, você gosta daquele tipo de perfume ali, daquela marca, daquela fragrância, e o cara te atende bem, o cara tem um bom preço, a entrega dele é satisfatória. Cara, qual é a chance de você trocar o seu fornecedor de perfume? É praticamente zero. E quando acabar o seu perfume? Você não vai ter que comprar novamente o mesmo perfume? Então, isso é recorrência. É fazer as pessoas comprarem mais vezes de você. E tem produto que já tem isso intrínseco. O perfume é um deles. Ah, Felipe, mas se o meu produto não for um perfume, for um produto que seja calçado, você não necessariamente vai vender o mesmo calçado, que é o caso do perfume, para a mesma pessoa. Mas você pode vender para essa mesma pessoa várias vezes. Você pode vender um calçado para ela usar no dia a dia. Você pode vender um calçado para ela usar num batizado. Você pode vender um calçado para ela usar num casamento. Você pode vender um calçado para ela presentear a mulher dele. Você pode vender um calçado para essa pessoa presentear a mãe, para presentear o pai. Então, recorrência não é só fazer as pessoas comprarem mais de uma vez de você o mesmo produto. Elas podem comprar diversos produtos diferentes da sua esteira de produto. Então, recapitulando, primeiro passo e a primeira dica para você construir uma loja, um perfil comercial no Instagram que venda todo dia. Você tem que ter um bom produto. E o que um bom produto tem para quem está vendendo? Margem, escala e recorrência. Só recapitulando. Deixa eu ver se eu não esqueci nada para falar para vocês. Tá, sobre isso? Não. Legal. Segundo passo e segunda dica para você criar um perfil comercial. E essa aqui eu duvido que vocês saibam. Criar um perfil comercial. Porra, Felipe, eu não sou idiota, isso eu sei. Tá, mas como você vai criar esse perfil comercial no Instagram? Vai criar a moda caralho? Vai criar a moda bangu? Não. Você tem que ter princípios, tem que ter um método para você criar esse perfil comercial. Você sabe como é que você coloca uma foto no perfil? Você vai colocar o quê? A sua foto? Vai colocar a logo da sua marca? Eu aconselho você a colocar de cara a logo da sua marca. Você precisa criar uma logo e colocar ali. Porque no início é óbvio que vai estar muito atrelado a sua logo
a você, a sua marca, aos produtos que você vende a você. Porque na maioria dos casos, as pessoas que vão comprar de você são pessoas conhecidas, são pessoas que já te conhecem, são pessoas que já confiam em você. Mas a médio e longo prazo, você vai querer tornar a sua marca impessoal. Para quando a pessoa lembrar da sua logo, lembrar da sua marca, da sua identidade visual, ela já remeter ao que você representa. Você, que eu digo, ao seu negócio. Por exemplo, quando você pensa em McDonald's, é óbvio que vem o M na sua cabeça, é óbvio que vem lá o Ronald McDonald, é óbvio que vem vermelho e amarelo. Isso é natural. Quando você pensa em Apple, vem a maçãzinha ali mordida. Então, quanto mais cedo você começar a cultivar isso, quanto mais cedo você apresentar a sua logo ao mundo, melhor. E Felipe, como é que eu faço uma logo? Cara, você vai pesquisar qualquer aplicativo gratuito aí. Você não vai ficar perdendo tempo, você não vai deixar de postar foto dos seus produtos, começar a produzir conteúdo, porque você não tem uma logo. Não vai fazer isso. Mas você precisa ter uma logo. E você não vai perder dias, horas, semanas fazendo uma logo. Você vai fazer uma logo da maneira que você achar que ficou legal e vai postar ela lá no seu Instagram. Eu posso te dar dicas? Eu devo te dar dicas, eu vou te dar dicas. A sua logo ela tem que ser simples. Não adianta você emperectar sua logo, botar um monte de detalhe na sua logo, achar que você é o aleijadinho que vai fazer uma obra de arte na sua logo, porque isso não funciona. Quanto mais simples a sua logo for, melhor. Reparem as lojas que são fodas aí, que tem uma logo muito elaborada. Dificilmente você vai achar uma. Olha a logo da Nike, é uma vírgula. Olha a logo da Apple, que eu acabei de dar o exemplo, é uma maçã mordida. Repara na logo do Facebook, é um F branco com fundo azul. Repara na logo do Instagram, que é roxa com a maquinazinha lá do Instagram, acho que é uma máquina, né? Enfim, são logos simples, são logos que elas são muito clean. Quando você olha para a logo, você já identifica sobre o que se trata. Olha a logo do McDonald's, é um M lá, bem peculiar, que você já sabe que é do McDonald's. Então nada de ficar perdendo muito tempo enfeitando sua logo, colocando um monte de elementos na sua logo. A sua logo ela tem que ser limpa, para quando você colocar, pensa, olha o tamanho da foto do meu perfil. Eu tô fazendo aí a live no Instagram aqui, eu tô falando com o Instagram aqui no YouTube, tá? Olha o tamanho da foto do perfil do Instagram. É ali que você vai colocar a sua logo. Dá para você ficar emperequetando ela? Dá ali para você ficar colocando um monte de elementos na sua logo? Não, ela tem que ser simples, ela tem que ser limpa, ela tem que ser clara. Para o seu cliente, para o seu público-alvo, para a sua audiência, bater o olho na sua logo e falar assim, porra, isso aqui se trata disso. Se você ficar emperequetando muito ela, tá fudido. Ninguém vai conseguir identificar o que está na sua logo. Então, por favor, vai fazer uma logo? E aí eu vou dar uma dica aqui, que eu já mencionei alguns aplicativos gratuitos em outros vídeos. Faz no Canva. Eu não ganho nada do Canva, poderia ganhar, tá, Canva? Mas eu não ganho nada, mas eu criei a minha primeira logo lá e, cara, vai cumprir 99% da missão que vocês precisam cumprir na hora de criar uma logo. Já tem lá vários modelos, você vai pegar vários modelos de logo lá, vai pegar uma, vai achar uma que tem mais ou menos sinergia com o seu nicho, com o seu público, vai trocar os elementos lá, vai colocar alguma coisa da sua identidade, do seu DNA, do seu negócio, da sua loja, do seu tipo de produto, vai modificar e vai botar para rodar. Você não vai ficar perdendo muito tempo em logo e não vai emperequetar a logo, pelo amor de Deus. Saindo da logo, mas seguindo o mesmo conceito, você precisa, na hora de criar, lembrando que a gente está falando sobre criar um perfil comercial no Instagram, tá? Eu não vou fazer aqui um tutorial de como você clica e cria um perfil comercial. Isso aí me ajuda, né? Tem no YouTube aí, se você botar um tutorial de 2 minutos, você vai saber como criar e onde clicar para fazer um perfil comercial. Eu não vou ficar falando sobre isso aqui com vocês. Eu vou falar sobre a parte estratégica, o que vocês precisam fazer. Como vocês vão fazer o perfil comercial? Porra, isso aí tem 400 pessoas ensinando no Instagram. No Instagram não, no YouTube. Beleza, então, ainda falando sobre criar um perfil comercial, além da logo, o que você vai precisar? Você vai precisar de um nome. E na maioria das vezes, o nome da sua marca vai ser o seu arroba. A não ser que já tenham esse arroba, se você criou uma marca que já tem uma pessoa que usa esse arroba, e eu te aconselho a trocar, tá?
Porque você vai parecer, se alguém já tem esse arroba, você vai parecer uma cópia barata. E ninguém quer ser a cópia barata, ninguém quer ser o brinquedo do Paraguai, o brinquedo chinês. Apesar de eu ter brincado muito com o brinquedo do Paraguai e o brinquedo chinês, tá? Porém, ninguém quer ser. Sua marca não pode ser a cópia barata. Então, se você criou uma logo, um nome, e esse nome já existe com esse arroba, eu sugiro que você troque. O arroba do Instagram, tá? A gente está falando de um perfil comercial no Instagram. O arroba do Instagram, ele suporta até 15 caracteres. Nesse momento que eu estou falando para vocês. Isso pode mudar e muda toda hora, tá? Que o Mark Zuckerberg, sei lá o que ele pensa, mas muda toda hora. Não fica colocando ponto, asterisco, underline, símbolos especiais, caracteres especiais. Por quê? Porque o seu nome, ele vai servir como pesquisa. As pessoas vão pesquisar o seu arroba. E se tiver uma caralhada de elementos especiais, como essas pessoas vão te achar? Como elas vão memorizar o seu arroba? Vai ser muito difícil. Então procure, assim como a logo, a tendência é a mesma, o conceito é o mesmo. Procurem escolher nomes simples, nomes escorreitos, nomes, caralho, que são transparentes e são de fácil memorização. Não vai botar coisa gringa. Você vai vender para quem mora nos Estados Unidos, para quem é inglês, para quem mora na França. Não vai me botar nome em inglês, a não ser que seu nicho seja muito específico para isso. Para de botar lá, ai, eu vendo tênis, tênis story. Porra nenhuma, bota lá a loja de tênis do João. Se for esse o caso, pensa no nome que vai fazer sentido com o seu tipo de produto, com o seu nicho, mas sem emperequetar, sem achar que você tem que gourmetizar o nome da sua loja, do seu negócio. Porque quanto mais você complicar, primeiro, não vai caber em 15 caracteres, então você está fudido para fazer um arroba. As pessoas não vão lembrar do seu arroba, então você está fudido para as pessoas procurarem o seu arroba, fazer uma pesquisa e te achar facilmente. Até para as pessoas indicarem para um amigo, cara, segue lá esse cara que vende tênis, que vende relógio, que vende acessórios, que vende perfume, que vende maquiagem, que vende roupa. Tá, mas qual arroba? Porra, me pegou. As pessoas não vão lembrar. Se o seu arroba, eu tô falando muito pessoal aqui do Instagram, tô esquecendo o pessoal do YouTube. Se o seu arroba, ele for muito complicado, vocês vão estar fodidos para as pessoas lembrarem, infelizmente. E aí vai uma dica, se já existir um arroba igual o seu, mas o segmento for completamente diferente, sei lá, você vende relógios e você quer colocar lá, igual o meu exemplo, tá? Quando eu criei lá, eu queria ser o pontual, para vender relógio. E já tinha um perfil lá chamado Pontual, que não tinha caralho nenhum a ver com venda de relógio. Então eu não seria uma cópia barata daquele perfil. Qual foi a solução que eu achei e a dica que eu dou para vocês? Coloca um artigo na frente, o Pontual. Ou coloca, se for o seu nome, né? A sua loja for o seu nome, igual tem vários aí, Sérgio, não sei o quê. Tem algumas marcas aí, eu não vou ficar citando aqui também que não estão me pagando nada. Mas tem marcas de roupa, principalmente, de relógio também, que é o nome da pessoa, é o nome do fundador da marca. Se já tiver alguém com aquele nome, você bota eu fulano de tal. É só vocês olharem aí o meu perfil do Instagram, já tinha alguém, e essa história tem que contar para vocês. Na hora que eu fui fazer o meu arroba, né? Na verdade, quando eu criei o meu perfil comercial, já tinha o meu perfil, e é um nome cheio de caracteres, igual quando o Instagram te dá a sugestão lá e você pega um perfil, é um nome cheio de caracteres, e eu falei, porra, agora você é um perfil comercial, eu não posso cometer o erro que eu vou ensinar os meus alunos a não cometerem, né? E aí eu falei, caralho, já tem uma pessoa assim. E aí vai outra dica para vocês. Vocês podem comprar o arroba dessa pessoa. Pô, Felipe, que lugar eu clico no Instagram para eu comprar o arroba de alguém? Não existe isso. É negociação ali, a moda antiga, tete a tete no direct. Você vai pesquisar lá o nome que você queria botar. Se alguém tiver esse arroba e não for do seu segmento, se você vender roupas e você quer botar lá fulano de tal moda fitness e já tiver esse nome, se você quiser comprar, essa pessoa não vai te vender. Principalmente se ela já tiver bastante seguidor. Então esquece isso. É só se essa pessoa não usar o perfil para fins comerciais, tá? Se for uma página de entretenimento, se for uma outra coisa que não for vender um produto, você pode chamar ela lá no direct e fala, ô fulano, igual eu chamei lá, o camarada era até um médico, eu chamei e falei, pô, Felipe Nunes,
que eu queria botar Felipe Nunes. O meu é eu, Felipe Nunes, porque não tinha disponível Felipe Nunes. Aí eu falei, pô, irmão, eu queria comprar o teu arroba, isso vai me ajudar muito, eu tô iniciando agora no perfil comercial, o que você faria aí para me vender e tal? E aí ele falou assim, pô, cara, eu vou usar também comercialmente, eu não posso te vender e tal, ele é médico e tal. Se você estiver vendo aí, pode até comentar, tá, irmão? E aí eu falei, não, de boa, beleza. Arrumei uma solução, coloquei eu, Felipe Nunes. Eu poderia ter colocado o Felipe Nunes. Eu poderia ter botado Felipe Nunes oficial, que é uma outra sugestão que eu dou pra vocês. Então, de uma vez por todas, nome, por todas, né? Foi foda essa. De uma vez por todas, nome tem que ser simples. Não vai emperequetar o nome, assim como a logo. Você não vai ficar gourmetizando teu nome, colocando expressão em inglês. Coloca um nome que faça sentido para o seu nicho, que faça sentido para o seu negócio e põe para rodar. Começa a vender. Não vai ficar perdendo tempo em escolher logo e nome, porque o resultado dessas marcas que são fodas, dessas marcas centenárias, bicentenárias, não vieram pelo nome, não vieram pela logo. É o contrário. A logo dele só é tão forte, o nome dessas marcas só é tão forte pelo resultado que elas tiveram. Então, quando você pensa em Apple e lembra de segurança e lembra de confiabilidade, não é pelo nome Apple, é o contrário. Foi a segurança, a confiabilidade que o resultado que a Apple produziu fez que deu essa impressão para a logo dela e para o nome. Então, quando você vê aquela maçã, quando você vê aquela vírgula da Nike, você já remete para o que, sei lá, que você pensa da Nike. Para mim é uma marca legal. É isso que vai remeter o resultado dela, o sucesso da marca que faz o nome. Não é o nome que vai fazer o sucesso da sua marca. Isso aí anota que vai dar até um bom corte aqui. O nome da sua marca não vai trazer sucesso. O nome e a logo da sua marca não vão trazer sucesso para você. É o seu sucesso que vai trazer o nome e a logo da sua marca se tornar confiável. É isso. Anota isso aí e não fica perdendo tempo escolhendo nome e logo. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui sobre nome e logo. Ver os comentários aqui. Bateu palma, soltou um foguinho. Já é, valeu. Tá, beleza, não esqueci nada, tá? Pessoal, não tem como eu ficar entrando no detalhe aqui na live. A gente tem 1 hora de live aí, 1 hora e pouca, que eu também sou filho de Deus. Então, eu vou só dar as dicas para vocês. Cara, identidade visual. Aqui, lembrando, aqui a gente ainda tá dentro da dica 2, tá? Sobre criar um perfil comercial. Só que dentro dessa dica 2 tem nome, logo e identidade visual. O que é identidade visual? Vocês já devem suspeitar, são as cores. Não é só cor, mas vamos supor que a cor seja o artista principal, tá? O ator principal da identidade visual. Quem aí já viu, eu tenho certeza que no bairro de vocês, e aí eu quero que vocês deixem aqui no comentário, no bairro de vocês tem alguma pizzaria ou alguma lanchonete que é vermelha e amarela? Só comenta aí, sim ou não. Pessoal do YouTube aí também, comenta aí, sim ou não. Eu duvido, tá com um pouco de delay, então eu vou falando. Sim, tá. Eu duvido que no bairro de vocês, ou que vocês nunca foram numa pizzaria que era vermelha e amarela. Isso não é à toa. Isso tem a ver com identidade visual. Isso tem a ver com as cores que remetem àquele tipo de nicho ali, aquele tipo de negócio. Por que o McDonald's, o Bob's, o Habib's são vermelho e amarelo? Por que na logo do Burger King tem vermelho e amarelo, apesar de ter uma predominância de branco? Não é à toa. Isso aí foi feito um estudo para saber que vermelho e amarelo combina mais com o segmento de comida, de fast food. Isso é notório. Então, Felipe, eu vendo perfume, então qual é a minha cor? Eu não sei, não existe alguma coisa escrita na pedra que fala que você tem que ter uma pizzaria ou uma lanchonete que tem que ser vermelho e amarelo. Não tem nada escrito na pedra. Mas se você me perguntar, isso influencia de alguma forma? Sim, influencia. A maioria das compras, anota isso aí, 90% das compras que são feitas pela internet não são feitas pelo racional, não são pensadas, não são premeditadas. 90% das compras que acontecem online
são por impulso. Atua na parte emocional da pessoa e não na parte racional. E se você pode usar todos os artifícios para afetar o emocional, o subconsciente dessa pessoa, você não vai usar? Vai usar. Então, escolha uma identidade visual que faça sentido para o seu tipo de nicho. Se você vai vender semijoias de folhado a ouro, será que é interessante você colocar dourado na sua identidade visual? Eu acho que sim. Isso é uma regra? Não, não é uma regra. Vocês vão me dar vários exemplos aí de loja de semijoias que tem sucesso, que vendem cordão folhado, que não tem dourado na identidade visual. Ok, mas se você quiser ter mais esse elemento, para na hora que a pessoa bater o olho na sua logo lá, na sua identidade visual, olhar no seu feed lá, olhar nos seus stories, ver o tipo de legenda que você faz, na hora que ela bater o olho, ela fala assim, esse cara aqui vende isso. Você vai explorar isso. Eu exploro isso em todas as minhas lojas. Se você quer explorar, é uma escolha sua. Eu aconselho você a explorar. Principalmente quando você está começando, principalmente quando você ainda não tem um brand forte, principalmente quando a sua marca ainda não está muito bem estabelecida, é muito bom e é recomendável que as pessoas batam o olho na sua logo, olhem as cores da identidade visual que você está ali usando na sua logo e falem, esse cara aqui vende isso. Porque eles vão identificar muito fácil o que vocês vendem. E aí eu dei todos esses exemplos aqui de stories, de legenda, de feed, de conteúdo. Até aqui eu gravar esse vídeo aqui com essa cadeira verde, essa luz azul ali atrás. Isso não é por acaso, não é de maneira casual. Isso é intencional. Porque toda vez que vocês verem um vídeo assim, vocês vão falar, cara, aquele moleque grava vídeo assim. Todas as vezes que vocês postarem um conteúdo no seu feed, tem que ter algum elemento que remeta à sua identidade visual. Toda vez que vocês postarem uma story, tem que ter isso. Todas as vezes que vocês fizerem uma... Fazerem é foda, né? Todas as vezes que vocês fizerem uma legenda lá nos seus stories, tem que ter algum elemento da sua identidade visual. E identidade visual, apesar de ter esse nome, vai muito além só de cor. Vai muito além só de a fonte que você utiliza na sua legenda. Ela permeia, né? Essa palavra é bonita, hein? Ela permeia em vários outros setores. Até a maneira que você fala, até os emojis que você usa, eles remetem à sua identidade visual lá, à sua marca, ao seu brand. Vejo vermelho e já lembro logo do iFood. Pois é, o iFood, caralho, a bag do iFood é vermelha, os motoboys usam capacete vermelho quando é o iFood que cede, a sacolinha que o motoboy usa é vermelha. Então, cara, tu vê iFood, cara, tu remete logo a vermelho, pô. Aliás, ao contrário, tu vê o vermelho, tu remete logo ao iFood. Isso é verdade, nem tinha parado para pensar nesse exemplo. Tá. Mais um elemento aqui que eu acabei de olhar na cola aqui que eu esqueci de falar. Gente, a sua identidade visual, além de tudo isso aqui que eu falei, tem que estar presente no seu conteúdo, nos stories, no feed, nas suas legendas. É óbvio que tem que estar presente na sua embalagem. A sua embalagem, ela tem que ser o ator principal da representação da sua identidade visual, tá? Me ajuda. Então, recapitulando, para criar um perfil comercial, novamente, eu não vou ensinar vocês a ficarem clicando em botão aqui. Cria um perfil comercial com margem, escolhe um produto, com margem, escala e recorrência. Cria um perfil comercial, cria uma logo, cria um nome e escolhe a sua identidade visual. Logo e nome, o mais simples possível, não perde tempo. Identidade visual, tem que ter a ver com o seu negócio. Você não vai vender semijoias e vai colocar um vermelho e amarelo como se você fosse uma pizzaria. Felipe, eu posso fazer isso? Pode, eu não recomendo. Não tem nada escrito na pedra que não vai dar certo se você fizer isso. Mas eu não recomendo. Agora vem, talvez, o clímax do vídeo. Mas não é para vocês saírem porque tem mais dicas. Mas tudo isso que eu tô falando aqui, que eu já falei para trás, vai girar em torno dessa dica aqui, em torno desse passo aqui, que é você definir o seu público-alvo. Não tem como você pensar no seu produto sem pensar nas pessoas que vão comprar. Não tem como você escolher uma logo, pensar num nome, sem pensar nas pessoas para as quais você quer vender. Então, definir o seu público-alvo, apesar de estar aqui no terceiro passo, porque geralmente as pessoas começam assim, primeiro elas arrumam um produto, arrumam um fornecedor,
cria uma logo, depois vamos pensar no seu público-alvo. Se você fizer o inverso, as coisas vão dar muito mais certo. Mas não tem problema aqui, porque para fim didático, esse é o terceiro passo e talvez seja o mais importante. Não é o único, não vai funcionar sozinho, mas talvez seja o mais importante, porque tudo que vem depois gira em torno do seu público-alvo. Na verdade, eu vou até melhorar essa frase. Tudo que gira no seu negócio está relacionado com o seu público-alvo. Não tem como você produzir um conteúdo, não tem como você fazer uns stories, fazer uma live, fazer um reels sem pensar para quem você está fazendo aquilo. Não tem como você escolher uma nova categoria de produtos para colocar lá na sua esteira de produtos sem você pensar no seu público-alvo. O seu público-alvo é o fodástico, é o pica que vai mandar na porra toda. Você tem que estar fazendo tudo pensando no seu público-alvo. É como se fosse teu pai quando tu tinha 8 anos, pô. O que teu pai mandar, tu vai fazer é o teu público-alvo. Então pensa no público-alvo como teu pai. Fazendo outro comparativo esdrúxulo, pensa que no teu público-alvo, quando você estiver definindo o seu público-alvo, vai parecer que você não está fazendo nada. Por quê? Eu preciso que vocês documentem isso, escrevam. Porra, o meu público-alvo, ele é esse aqui. Esse aqui como, Felipe? Como eu defino? Cara, você precisa definir 3 coisas obrigatórias, tá? Sobre o perfil do seu público-alvo. Primeiro, qual a idade do teu público-alvo? Porra, eu tenho que acertar o cu do mosquito no escuro, eu tenho que saber que eles têm 18 anos? Não. Você vai escolher uma faixa de segurança ali. Sei lá, o meu público-alvo hoje para uma determinada loja minha é de 24 a 45 anos. Porra, eu sei então que o meu público-alvo está dentro dessa faixa etária ali. Então, idade é obrigatório você saber. É óbvio, com essa margem que eu exemplifiquei para vocês. Qual é a segunda coisa que é obrigatório você saber sobre o seu público-alvo? Sexo, gênero. E aí, sem polemizar, sem falar sobre orientação sexual, é saber se é homem ou se é mulher. Porque se você vender uma coisa exclusivamente masculina, você não vai direcionar sua comunicação, os seus posts, seu conteúdo, o seu tipo de produto, a sua esteira de produto. Você vende algo exclusivamente masculino. Você vai se comunicar com mulheres? Não. Você vai fazer anúncios voltados para mulheres? Não. Você vai vender os seus produtos para mulheres? Sim. Você vai vender para todo mundo. Quem quiser comprar de você, quem vier te chamar para comprar, você vai vender. Eu não estou falando que você tem que vender só para homens ou só para mulheres, depende do seu tipo de produto. Eu estou falando que você vai direcionar a sua comunicação, vai direcionar os seus conteúdos, você vai... Até a maneira de você conversar é diferente com o homem e com a mulher. O que uma mulher repara na hora de fazer a compra é diferente do que o homem repara. Então, se o seu público é majoritariamente feminino, você vai direcionar a sua comunicação, seu conteúdo, os seus produtos, o seu negócio para o público feminino. Pô, Felipe, mas aí veio o marido de uma seguidora minha, ela comentou que eu vendia um sapato legal para ela e ele quer comprar de mim, então eu não vou vender? Vai, animal, é óbvio que você vai vender para qualquer um. Você só não vai ficar direcionando sua comunicação para determinado público que não é o seu público-alvo. Então, 2 coisas obrigatórias: idade e sexo. A terceira coisa obrigatória que você tem que saber, deixa eu dar uma olhadinha no chat. A terceira coisa obrigatória que você tem que saber: onde mora? Onde mora o seu público-alvo? Por que eu tenho que saber isso, Felipe? E aí eu já vou dar até um spoiler do próximo elemento, que é definir o place lá, a praça de onde você vai vender. Porque saber onde o seu público-alvo mora vai definir os seus canais de distribuição. Ou seja, você acha mesmo que eu que moro aqui no Rio de Janeiro tem os mesmos hábitos de consumo que um cara que mora em Manaus? Não, o clima é diferente, a cultura é diferente, a culinária é diferente, o jeito de se vestir é diferente, os locais para frequentar são coisas completamente diferentes. Você acha mesmo que a moda aqui do Rio é a mesma moda do Rio Grande do Sul? Óbvio que não, pô. Carioca anda descalço, de sunga, acha que é praia o tempo todo. E lá no Rio Grande do Sul é um frio do caralho. É óbvio que faz calor também, e às vezes é até pior que no Rio de Janeiro. Mas eu tô fazendo esse comparativo aqui, a moda Bangu, só para vocês entenderem que onde essa pessoa mora influencia no que você vai vender, influencia na sua maneira de falar, influencia em como você vai direcionar a sua comunicação para esse público. Então, saber onde seu público-alvo mora
é preponderante, tá? É muito mandatório, obrigatório, tá? Só para deixar bem claro, que você saiba sexo, idade e onde mora. E aí, esse aqui eu vou deixar no meio entre obrigatório e facultativo, tá? Saber quanto ganha o seu público-alvo, ele tá numa categoria que é mais importante dos outros dois que eu vou falar daqui a pouco, mas não tão importante assim, salvo para precificação, salvo para categorizar produto, do que os outros três que eu falei acima, que é saber quanto ganha. É muito importante, e se você tiver como ter esse dado, é interessantíssimo, tá? Você saber quanto ganha o seu avatar, sua persona, seu público-alvo. Existem várias denominações. E por que disso? E novamente, você não precisa cravar. O meu avatar ele ganha R$3.420. Não, você vai estabelecer uma faixa de segurança ali. Olha, o meu público ganha de 3 a 5 mil reais. O meu público ideal, ele ganha de 5 a 10 mil reais. Então você vai estabelecer essa faixa ali de segurança, essa margem, para você intuir. E aí quando eu falo intuir, é bom que eu já lembrei de uma coisa que eu estava esquecendo, que eu nem tinha colocado aqui na minha cola, inclusive. Então eu esqueci até de colocar na cola. Quando você não tem, ainda não tem cliente, ainda não tem uma massa de dados, de cadastro de clientes suficiente, você vai ter que intuir quem é o seu público-alvo. Ou seja, você vai ter que chutar mesmo. Porra, eu acho que esse tipo de produto aqui, sei lá, eu vendo tênis de basquete 43 ao 48, né? Jogador de basquete tudo mais alto. Nem sei se eles calçam isso, tá, gente? Não é um nicho que eu já participei. Porra, esse seu público, ele é majoritariamente masculino. Então você não vai direcionar sua comunicação para um público feminino. Outra, você sabe que essas pessoas são esportistas ou pelo menos são simpatizantes do grupo de basquete. Você vai começar a fazer vendas e vai rodar uma pesquisa. E aí vem a dica para quem já tem uma massa de dados de cadastro legais de clientes. Você vai rodar uma pesquisa. E aí eu não vou ficar ensinando aqui como faz. É tutorial. No YouTube tem diversos vídeos sobre isso. Vai no Google Forms. É de graça, é simples mexer. E você consegue... Qualquer videozinho de 2 minutos vai te ensinar. Você vai fazer uma pesquisazinha ou pesquisinha. Sei lá, foda-se. Uma pequena pesquisa lá no Google Forms e vai colocar as perguntas que você quer saber. Qual o seu sexo? Qual a sua idade, de tanto a tanto? Onde você mora? Quanto você ganha? Você vai fazer essas perguntas lá, vai ter uma determinada quantidade de respostas e lá no Google Forms, as respostas que eles te dão, já vem lá qual é o percentual de tanta idade, percentual de tanto sexo. Ele já vai te dar o percentual e aí você já vai conseguir eleger quem é o seu público-alvo. Se você não tem clientes ainda, você não vai ter como rodar uma pesquisa para sua base. Então o que você vai fazer? Vai intuir isso. Você vai ter que intuir quem é o seu público-alvo. Qual é o interessante disso? Qual é o maneiro disso? Você vai ter que sempre estar revisitando o seu público-alvo, porque o seu público-alvo ele muda, é dinâmico, não é uma coisa estática. Então se você definiu o seu público-alvo aqui hoje, começou a vender, foi lá e rodou uma pesquisa, ou você mesmo foi lá, planilhou o cadastro do seu público-alvo, fez lá um BI, fez um dashboard lá e olhou, caramba, eu achava que meu público-alvo era de 25 a 45 anos, e na verdade é de 18 a 24 anos. Porque você vai olhar lá no cadastro dos seus clientes e a maioria dos seus clientes, 70% dos seus clientes tem essa faixa etária. Então você vai ver que você vai precisar, vai ser necessário você revisitar esse seu público-alvo. Você vai escrever aí quem é o seu público-alvo, ou se você já tiver cliente, vai rodar essa pesquisa. E aí as duas que eu falei que é facultativo vai depender muito do seu nicho, tá? Elas estão ali entre quanto ganha e sexo, gênero e onde mora. Então entre ali não, né? Estão abaixo delas, desculpa. É você saber a profissão e a religião. E por que isso é muito específico? Existem pessoas que vendem produto exclusivamente religiosos, exclusivamente voltados para esse tipo de público. Existem pessoas que vendem produtos ou serviços exclusivamente voltados para determinadas profissões. Então, se for o caso de vocês, vocês vão precisar saber qual é a profissão e qual é a religião do seu público-alvo. Se não for o caso, não precisa saber. Não é obrigatório, é facultativo.
Duas outras coisas que são muito importantes, mas não tem a ver necessariamente com o perfil do seu público-alvo. Quais são as dores e quais são as aspirações, os sonhos do seu público-alvo, da sua persona, do seu avatar. Isso é importantíssimo você saber. De que maneira o seu produto resolve um problema, resolve uma dor do seu público-alvo. De que maneira o seu produto realiza um sonho do seu público-alvo. Então, senta aí o rabo na cadeira, escreve aí, no mínimo, 5 principais dores e 5 principais sonhos do seu público-alvo, porque isso aí vai te trazer um valor gigantesco. Quando você entender que o seu público-alvo não está procurando o seu produto em si, ele está procurando ou resolver uma dor, resolver um problema dele, ou satisfazer um desejo, o seu jogo vai mudar, tá? Eu não tenho como dizer quais são as dores e quais são os desejos do seu público-alvo em específico, sem saber qual é o seu nicho, qual é o seu tipo de produto. Mas eu tenho certeza que se você fizer uma pesquisa rápida aí, ou se você não vendeu ainda, você intuir, porra, o meu produto ele resolve esse tipo de problema aqui. Você vai conseguir, vai ser difícil, tá? A primeira vai ser fácil, a segunda vai ser fácil, na terceira vai ser fácil, mas para você escrever 5 dores e 5 desejos, vai ser difícil, não vai ser fácil. Mas é uma coisa que vale a pena você perder tempo fazendo. Quando você estiver fazendo isso, vai parecer que você não está fazendo nada. Vai parecer que você não está trabalhando para o seu negócio. Mas é como se você estivesse construindo uma casa. Imagina que para você construir uma casa, antes de você subir parede, antes de você fazer laje, botar telhado, você não tem que construir o alicerce. E sem o alicerce essa casa desmorona. É basicamente isso quando você está construindo o seu público-alvo. Quando você define o seu público-alvo está bem definido, você sabe exatamente com quem você está falando, sabe exatamente que dor você está resolvendo, que desejo você está satisfazendo, a sua casa ela vai ficar fixa por muito tempo. Quando você não faz isso, não faz um alicerce bem feito, é uma merda. E quando você está construindo um alicerce ali, tem um mês de obra. Você já gastou cimento, concreto, tudo. E tá só construindo para baixo. Então você não vê a obra andar, parece que está no zero ainda, né? É basicamente assim que é o público-alvo. Então vamos lá, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa sobre o público-alvo. Tá? Beleza, não esqueci, já tinha dado um spoiler aqui sobre o próximo, a próxima dica. Já é a quarta dica, quarto passo para você criar um perfil comercial que vende todos os dias no Instagram. É definir o seu place. Pô, filho, você acabou de falar sobre expressão em inglês. Tá, place é praça, é onde você vai vender o seu tipo de produto. Onde você vai vender o seu produto, tá? Onde aquele seu produto ali, aquele seu tipo de produto faz sentido. Você vai começar vendendo para o Brasil todo? Lembrando, gente, a gente está falando aqui de loja online. Você vai vender para o Brasil inteiro? Não, você não vai vender para o Brasil todo. Você não vai começar vendendo o seu produto do Oiapoque ao Chuí. Não vai começar vendendo do Rio Grande do Sul ao Acre. Não vai vender. Você vai buscar vender para o seu bairro. Depois você vai vender para a sua cidade. Depois você vai vender lá para o seu estado. Depois você vai vender para a sua região aí, Sudeste, Nordeste, Norte, Sul, Centro-Oeste. Depois você vai pensar em vender para o Brasil todo. E depois você vai vender para o país inteiro, vai vender para vários países, se for o caso. Mas você não precisa, anota isso, você não precisa vender para o Brasil todo para ganhar dinheiro vendendo online. Tira isso da cabeça de vocês. E dependendo do seu tipo de produto, eu digo que a maioria, se você quiser vender para todos os estados do Brasil, você vai ter dor de cabeça. Porque a tributação é diferente, o frete é caro pra caralho, dependendo de onde você envia e de onde está recebendo. Então você vai ter problema com isso, vai se enrolar. Então começa focando no seu bairro, depois foca na sua cidade, depois foca no seu estado e assim sucessivamente. Vai dando escala devagarinho. Imagine que você... Vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui que vai ressaltar quão é importante você saber onde você vende o seu produto. Eu já dei esse exemplo aqui algumas vezes. Imagine que você é uma loja de esfirra de bairro. Abriu aí na sua rua, só delivery e você vende esfirra. Porra, qual é o seu place? É a sua rua? É o seu bairro inteiro? É o seu bairro e o bairro adjacente? Vai depender... Opa, boa noite. Vai depender dos seus canais de distribuição. Onde você quer vender que vai definir quais são os seus canais de distribuição.
Se você tiver 30 motoboys, 20 motoboys, 10 motoboys, talvez você consiga atender o bairro inteiro, dependendo da dimensão do seu bairro. Tem bairro aqui no Rio de Janeiro que tem trocentos sub-bairros, porque o bairro é enorme. Então, se você abrir uma lojinha de esfirra na sua rua, você vai começar vendendo na sua rua, no seu quarteirão, nas adjacências, ali na vizinhança inteira, talvez no seu bairro todo, dependendo dos canais de distribuição que você tiver. E isso que é importante você definir, por isso, né, que é importante você definir onde você quer começar vendendo, porque isso vai estar diretamente ligado aos canais de distribuição que você vai ter. Eu, por exemplo, eu comecei vendendo só para locais próximos. Por quê? Quem fazia minhas entregas era eu. Eu botava no carro, botava na moto e ia lá e entregava. Então eu não conseguia entregar de carro e de moto em São Paulo, por exemplo. Quando eu fui ganhando escala, fui ganhando seguidores de outros estados, de outras cidades, até mesmo aqui no Rio de Janeiro, que eu falei, opa, eu não consigo mais fazer essas entregas. Eu preciso de colocar um motoboy para fazer as minhas entregas. E aí eu comecei a atender outros municípios aqui no Rio de Janeiro, via motoboy, para as pessoas pagarem no ato da entrega e tudo mais. Quando eu comecei a fazer vendas para outros estados, aí eu tive que fazer parceria com os Correios, contrato com os Correios, com transportadora, mas isso é gradativo. Não tem problema nenhum você falar assim, eu quero vender, Felipe, eu tenho caixa, eu tenho canal de distribuição, eu já tenho tudo, eu quero vender para o Brasil todo. Posso? Óbvio, se você já tem essa capacidade, começa assim. Se você ainda não tem essa capacidade, não se preocupa, não fica se cobrando. Mas eu só vendo para pessoas aqui do bairro. Ué, mas não são clientes? Não estão botando dinheiro no seu bolso? Pô, Felipe, mas até agora eu só vendi para minha família e para meus amigos. Eu também no início, só vendi para minha família e para meus amigos. Mas não é dinheiro da mesma forma? Não são clientes da mesma forma? Anota isso aí. Agora eu vou falar pro pessoal do YouTube aqui que eles vão ficar com ciúme. Um cliente ele não passa a ser menos cliente só porque você conhece ele, só porque ele já te conhece. Vou repetir. Um cliente ele não passa a ser menos cliente só porque ele é seu amigo, só porque ele é seu parente. Ele é um cliente igual a um cliente que não te conhece. E com a vantagem que já confia em você, que sabe que você não vai dar volta nele, sabe que você tem boa índole. Então, não menosprezem essas pessoas que estão próximas a você, essas pessoas já te conhecem, vão colocar dinheiro no seu caixa da mesma forma, vão colocar dinheiro no seu bolso da mesma forma, e não fiquem se cobrando e fiquem preocupados, mas eu queria vender para desconhecidos. Vai chegar esse tempo. Não fiquem atropelando as coisas, porque vocês vão colocar os pés pelas mãos, tá? Deixa eu ver se eu falei tudo sobre place, dei o exemplo aqui. Eu tô olhando na cola aqui, pessoal, porque eu não quero deixar nada passar, tá? E é difícil lembrar, principalmente que eu botei 9 passos, era por ter botado menos, mas agora que eu botei, vamos para dentro. Beleza. O próximo passo é precificar. Você precisa precificar o seu produto. É claro que você vai fazer uma pesquisa de mercado e vai ver quanto que a sua concorrência está vendendo aquele produto, quanto que ela está cobrando pelo aquele produto. Você tem que botar o preço necessariamente mais barato que ela? Não. Você tem que cobrar mais caro que a sua concorrência para lucrar mais que ela? Não. Isso tudo vai depender de qual é o seu custo. E não dá, pessoal, para você achar que você está comprando um produto por 100 e está vendendo por 200, que você está ganhando 100. Porque você está fazendo uma conta de comerciante, de feirante ali. Porra, comprei a dúzia de laranja aqui por 6, estou vendendo por 12. Nem sei se é isso, tá? O valor da laranja. Dei um exemplo aqui que veio na cabeça agora. Por quê? Você vai pagar frete para receber esse produto, para enviar esse produto para você. Você vai pagar frete para entregar esse produto para o seu cliente, ou frete, ou entrega para o seu motoboy. Você vai pagar imposto quando você vender esse produto. Você vai colocar uma embalagem nele se você quiser se diferenciar. Se você vender por cartão, vai ter lá a taxinha da intermediária de pagamento. Dependendo de quantas vezes o cara parcelar, e eu te aconselho a parcelar sem juros para o seu cliente, porque você não é a birocha que vai vender um maço de cigarro e bota R$1 a mais se for no cartão, que vai vender uma cerveja que é 10, cerveja eu falo que eu gosto, tá? Cerveja que é 10 e tu vai pagar 11 se for no débito. Você não vai fazer isso, pelo amor de Deus, não façam isso. Isso é horrível. Vocês têm que ter um produto que tenha uma margem legal, tenha uma margem bacana, que te permita não fazer isso, porque isso é um cúmulo. Não faça isso, o seu concorrente que é bem sucedido, ele não faz isso.
Então, se você vai parcelar para o seu cliente, se o seu produto tem uma margem bacana para você parcelar para o seu cliente, não cobre juros. Os juros é do comprador. Não faça isso e não aumente o preço se for no cartão. Se você não tem condições de parcelar, não parcele. Mas não faça isso, tá, gente? Não faça isso, que isso vai depor contra você no longo prazo, vai fazer você perder vendas no médio e longo prazo. Então, por favor, não faça isso. Então, vou recapitulando, que esse é um parênteses que eu tinha que fazer. Não ache você que você comprou uma coisa por 100 e vendeu por 200, que você está botando 100 reais no seu bolso de lucro líquido. Não está. Como eu falei, tem os seus insumos aí, suas embalagens, tem estocagens, se você pagar aluguel para armazenar isso, que dificilmente pelo nosso modelo de negócio aqui a gente paga, mas é uma coisa que você tem que pensar. Tem seus custos fixos, tem os custos variáveis, que é todo produto seu, vai uma embalagem, todo produto seu, vai um mimozinho que você manda, vai um cartão, vai uma essenciazinha que você borrifa lá para o seu cheirinho ficar na cabeça do cliente. Seu cheirinho não, né? Para ninguém me interpretar mal. Cheirinho lá da sua loja, do seu produto, do seu negócio, para ficar lá na cabeça do cliente. Vai uma entrega para o motoboy que você vai pagar, ou vai uma taxa de correios que você vai ter que pagar, ou para a transportadora. Então, tudo isso tem que entrar na conta. Eu não vou entrar na conta aqui, eu não vou ficar aqui falando sobre margem de precificação sobre margem, precificação sobre markup, porque isso é muito técnico. Eu ia ter que abrir minha tela aqui para vocês, representar aqui, e esse não é o caso. Eu quero que vocês enxerguem isso de maneira estratégica. Só quero que vocês saibam que não dá para você comprar por 50 e vender por 100 e achar que está ganhando 50. Você tem que colocar tudo isso na ponta do lápis. Quanto você vai pagar de imposto, qual é o seu segmento, o seu KNAI, quanto você recolhe de imposto naquele KNAI ali, para vender naquela atividade ali. Você é MEI, você é do Simples Nacional, é do lucro presumido, é do lucro real. Isso tudo vai afetar na sua precificação. Isso tudo vai afetar na sua margem de lucro. Não dá para você achar que a sua embalagem, só porque custa R$3, que isso não influencia, porque influencia e muito. Se você vende um produto por 300, R$3 já é 1% de margem que você perde. Acho que é essa a conta, tá? Se eu não estiver enganado. Enfim, e além de você não poder agir assim para precificar, você tem que olhar para o seu produto, para o seu negócio e entender. Vai ser um produto high ticket ou um produto low ticket? Porra, lá vem você com essas expressões em inglês. Eu nem sei pronunciar isso direito, pessoal. É só saber, é preço caro ou é preço barato? Você pensa numa água da Voz. Quem conhece a Água Voz aí? Comenta aí pra mim, por favor. Você que tá no YouTube aí, comenta. Água Voz, aquela água que vem numa garrafa de vidro bonita, que é R$60, que eu só vi no mercado. Aqui na geladeira nunca entrou. Quem já viu essa água? Aquilo ali, a lógica econômica daquela água, é high ticket, é preço alto ou é preço baixo? Comenta pra mim aí no chat do Instagram e vocês aí no YouTube. Lá no YouTube já foi. É óbvio que é high ticket. Vem a mesma água não, porque eles têm lá o diferencial deles, tá? Isso é o que eles dizem, mas vai te hidratar da mesma forma, vai te satisfazer da mesma forma, só tá numa garrafa bonita, num brand mais pica, numa embalagem maravilhosa, então eles cobram R$60 em 1 litro de água, pô. E quando você compra uma água de, sei lá, fala uma água legal aí, sei lá, Cascataí, Juturnaíba, que você compra 20 litros de água por R$10. É um preço baixo. Então, você tem que entender a qual lógica econômica o seu produto pertence. É um produto que você quer acertar um público A mais, um público B, ou é um produto que você vai acertar um público C e D? Você tem que entender isso e isso vai fazer parte da sua precificação, tá? Vamos para o próximo passo. Deixa eu ver qual passo que eu já até me perdi. 1, 2, 3, 4, 5, sexto passo. E agora a gente está botando para F, tá? Agora está começando a ficar de verdade. Definir os modos de pagamento. Lembra que eu falei que se você parcelar no cartão, a taxa de intermediação de pagamento lá da operadora que você escolheu, PagSeguro, Mercado Pago, inclusive, como é que é quando a gente indica? Eu indico, recomendo. Eu recomendo a PagSeguro, tá? Não tô ganhando nada, poderia estar. Alô, PagSeguro, tá aí no YouTube. É muito boa, tá? Principalmente para quem tá começando. Felipe, mas eu ouvi falar que as taxas são altíssimas. Sim, são altas. Quando você está começando, são mais altas ainda. Porém,
o sistema antifraude deles é bom. Então, eu precisava fazer esse parênteses aqui. PagSeguro é muito boa. Por que você precisa definir os modos de pagamento? Porque se você tem um produto que tem uma margem muito pequena, você vai vender esse produto em 12 vezes sem juros para o seu cliente? Você pode vender. Se você tiver um volume gigante, você pode vender. Mas isso, se não for bem pensado, vai acabar fudendo a sua margem de lucro. Vai acabar colocando o seu negócio em xeque. Então, você definir os modos de pagamento. Eu não trabalho com Pix, eu trabalho com Pix. Eu não recebo em dinheiro. Vamos lá, para você receber em dinheiro, se você não for loja física, quem vai receber em dinheiro vai ser seu motoboy. E aí, vai ser maneiro para você? Seu motoboy vai rodar a sua cidade inteira. Aqui no Rio de Janeiro é uma foda. Imagina um motoboy rodando com 3, 4 mil reais em dinheiro. Se é isso, de repente você tem lá um ticket médio mais alto, 800 reais, igual tem uma loja que tem um ticket médio mais alto. E aí, seu motoboy vai receber 5, 6 mil reais em dinheiro do seu cliente e vai ficar rodando no Rio de Janeiro para fazer outras entregas? Aqui é complicado. Então, você tem que pensar quais são as suas formas de pagamento de acordo com a sua margem de lucro, de acordo com os seus canais de distribuição. É claro que quanto mais modos de pagamento você tiver, melhor vai ser para o seu cliente. Mais confortável o seu cliente vai ficar na hora de fechar uma compra com você. O que você não pode fazer é passear na zona de prejuízo para dar conforto para o seu cliente. Isso até certo ponto. Então você tem que fazer ali o meio termo. Utiliza o velho e bom senso, tá? Usa o bom senso. Porra, vale a pena eu parcelar no boleto? Depende. Você corre um risco altíssimo de tomar um calote no meio do rabo. Já aconteceu comigo e vai acontecer com vocês. Então, defina muito bem a sua forma de pagamento antes de começar a vender. E outra, que eu esqueci de falar na parte de precificação. Você, na hora que for precificar o seu produto, lembra que eu falei que você não vai aumentar seu preço? Eu vendo no dinheiro, eu vendo a 200, mas se for parcelado em 10 vezes sem juros no cartão, eu vendo a 250. Você não vai fazer isso. Mas na hora de precificar, você vai levar em consideração o seu imposto e você vai levar em consideração os modos de pagamento que você tem. Porque você não pode ganhar dinheiro se você vender no Pix e empatar dinheiro porque você parcelou em 10 vezes sem juros. Porque eu vou te falar, dependendo do seu ticket médio, você vai vender muito mais no cartão, muito mais com link de pagamento do que no dinheiro e no Pix. E aí, vou aproveitar essa janelinha aqui que eu falei do link de pagamento e vou fazer um alerta para vocês. Cuidado na hora de emitir link de pagamento. Por isso que eu falei da PagSeguro. Eu já fui vítima de golpe de pessoas passando cartão clonado, cartão de terceiros. Eles conseguem lá os dados, esses filha da puta conseguem o dado, sei lá como, conseguem foto para botar lá na selfie do cara e conseguem passar um cartão de terceiros no seu estabelecimento. Quando você emitir um link de pagamento, porra, você é de São Paulo, quer vender aqui pro Rio de Janeiro. Como você vai mandar a maquininha de cartão para cá? Você não vai. Você vai emitir, e eu quero pagar em 10 vezes sem juros. Você não dá essa forma de pagamento? Dou. Você vai ter que emitir um link de pagamento para mim. E eu vou entrar lá, vou colocar os dados do cartão e vou parcelar em 10 vezes sem juros. É dessa forma que você vende parcelado no cartão para outros estados. Cuidado na hora que você for fazer isso. Por isso eu recomendei a PagSeguro. Eu nunca tive um problema desse com a PagSeguro. Com outras operadoras que eu nem posso citar aqui, porque está em processo judicial, uma grana, inclusive, boa. Porque eu sofri muito problema com isso, tive muito problema com isso, e acabei abrindo um processo judicial, então não posso mencionar a marca, mas cuidado com isso, tá? E cuidado, orientem o seu motoboy, dê aquela canetinha para ele, não compra aquela caneta vagabunda não, compra uma caneta legal, que testa a nota, para ele não receber nota falsa. Já tomei por dentro também com isso. Cuidado na hora de cartão clonado, com o seu motoboy passando lá na maquininha. Orienta ele, fala para ele tomar cuidado. Vê realmente se o cliente não estornou, porque tem gente que pega a máquina aí e em 2 segundos estorna o pagamento, sai até o comprovante, mas o pagamento foi estornado. Então tome cuidado na hora que você for escolher os seus modos de pagamento para não cair nesses golpes, tá? Vamos pro antepenúltimo passo, tá? Quinto não. 7, 8, tá. 7º passo. Você precisa aprender sobre tráfego pago. Porra, eu não tenho nenhuma pretensão nessa live aqui que tem já, deixa eu ver quanto tempo.
Porra, tava o tempo aqui agora. Tá, 1 hora. Eu não tenho a menor pretensão em uma live de 1 hora, 1h10, te ensinar tudo que eu sei sobre tráfego pago. Mas existem algumas coisas que eu preciso te falar sobre tráfego pago, muito mais para você evitar do que para você fazer. Isso aí fica para um outro assunto, e inclusive comenta aí se vocês querem que eu fale mais sobre anúncios pagos. Para quem não sabe o que é tráfego pago, é patrocinar anúncio, tá? Você aparecer para muito mais pessoas do que você aparece de forma orgânica. É dar um dinheirinho lá para o Mark Zuckerberg, para o seu conteúdo ser veiculado para outras pessoas. Um erro que vocês não podem cometer na hora de fazer tráfego pago é fazer tráfego pago sem a sua casa estar arrumada, sem a cozinha ali estar do jeito que tem que estar. O que eu estou querendo dizer com isso? Você não pode fazer tráfego pago sem o seu perfil do Instagram estar organizado, sem a sua foto estar com a tua logo lá legal, visível, sem estar com muita papagaiada, sem você estar com um arroba decente, sem os seus destaques estarem arrumados de maneira estratégica, com a sua história, com os seus clientes, com os seus produtos, com as suas promoções, com as suas parcerias. Você não pode fazer tráfego pago se o seu feed tá uma merda, é um catálogo puro, se você não tem uma bio organizada que já passa para o cliente o que você vende, qual a dor que você resolve, qual é o desejo que você satisfaz. O cliente, se você fizer tráfego pago, seja campanha para mensagem no WhatsApp, para ganhar seguidores, o cliente, quando clicar lá na sua mensagem, ele tem que chegar no seu perfil e tem que encontrar um perfil decente, um perfil bem organizado. E aí, para não dizer que eu não dei nenhuma dica do que fazer, pensem que na hora que você vai fazer um criativo, eu não quero entrar muito porque é muito mais técnico, tá? Eu não sei qual é o grau de conhecimento que vocês têm em tráfego pago. Mas o que é um criativo? O criativo é o vídeo, o vídeo que está veiculando lá, que você dá para o Facebook, para a Meta Ads lá, ou para o Google lá no YouTube, para ele veicular. Ou é o vídeo ou é a foto, tá? Vou falar sobre vídeo porque no meu nicho, nos meus nichos, e é o que eu aconselho para vocês, são os que mais funcionam, é vídeo e não imagem. Então esse é o criativo, que vai estar veiculado lá. O criativo, na maioria das vezes, ele se divide em 3 partes. O gancho, o conteúdo, que a gente pode chamar de mensagem, que eu prefiro falar isso, e o CTA. CTA é Call to Action. Eu falo essa porra em inglês, Call to Action, só porque é uma expressão que já se popularizou, e se eu não falar para vocês, vocês vão ouvir em outro lugar e não vão saber o que é. Mas nada mais é do que chamada para ação. Então, um criativo se divide nessas 3 partes. Se eu falar para vocês que 80% do sucesso do criativo é o gancho, e esse gancho ali dura de 0 a 5 segundos, eu não vou estar errando. Porque se vocês não tiverem um gancho muito forte, se o vídeo de vocês não iniciar com o objetivo de chamar a atenção da sua audiência, eles nem vão chegar no seu conteúdo, na sua mensagem. Eles sequer vão ouvir o call to action, para onde você está mandando eles. Porque pensa que o Instagram, ele não é uma rede de intenção, como é o Google, por exemplo. Quando você vai na rede de pesquisa do Google, você joga lá, chuteira de futebol. Você já está jogando isso com a intenção de comprar uma chuteira. E aí vai aparecer lá várias sugestões e anúncios patrocinados lá na rede de pesquisa do Google. Então o Google é uma rede de intenção. O Instagram, o Facebook, o TikTok é uma rede, como nunca foi, hoje mais que nunca, inclusive, de atenção. Então, se você não conseguir primeiro, antes de tudo, antes de passar sua mensagem, seu conteúdo, antes de pedir para aquela audiência ali fazer o que você quer que ela faça, se você não conseguir chamar a atenção dessa pessoa, já era, tá ferrado. O seu anúncio, o seu dinheiro vai ser torrado e você não vai conseguir conquistar o seu objetivo. Então, tenha um bom gancho. Existem várias maneiras de fazer um gancho decente. Não dá para eu ficar falando todas aqui numa live dessa. Comenta aí se vocês querem, deixa aí no comentário aí, vocês que estão no YouTube também aí no chat, se vocês querem que eu faça algum conteúdo sobre tráfego pago e sobre gancho, inclusive, de criativo, mas existem várias maneiras que vocês podem fazer gancho. Mas um conceito que cai muito bem no gancho, que pode ser que seja 90% de um gancho que tem boa efetividade, é despertar curiosidade. Um bom gancho, ele sempre desperta curiosidade. A pessoa tá lá, imagina você, com certeza você já foi impactado por algum anúncio.
ou meu ou de outras pessoas. Você está rolando lá o Reels, está lá sentado vendo Reels. Quando você bate o olho num vídeo, alguma coisa te chama atenção e fala, porra, deixa eu ouvir o que esse cara está falando. É isso que você tem que procurar num bom gancho. Então, os primeiros 0 a 3 segundos ali, 0 a 5 segundos, legal, 0 a 5 segundos, você tem que chamar atenção. Independente se isso tem a ver ou não com a mensagem que você vai passar, você tem que chamar atenção para chamar aquele lead ali, aquela audiência para você, e eles despertar o interesse nele, dele entender o que você está falando no conteúdo. E o que é o conteúdo, Felipe? Porra, é óbvio. O conteúdo é o que você vai dizer. Olha, eu estou fazendo a promoção assim, assim, assado, do dia tal a tal, e se você quer participar da promoção, clica aqui embaixo, aí é o tal do CTA, é a chamada para ação, para falar com a gente no direct, ou para falar com a gente no, sei lá, no WhatsApp. Clica aqui embaixo, se você gostou desse tipo de conteúdo aqui, clica aqui embaixo e me segue lá no perfil. O Call to Action, você vai falar qual é o seu objetivo com aquele anúncio ali. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre tráfego pago. Vocês precisam aprender sobre tráfego pago, porque é isso que vai trazer escala no negócio de vocês. E nos encaminhando para a penúltima dica, e se eu falei que você definir o público-alvo era talvez o mais importante, esse aqui vai ser o responsável, essa dica aqui, esse passo aqui vai ser o responsável, o penúltimo, ele vai ser o responsável por fazer você fidelizar a sua base de clientes, por fazer você conseguir ter fãs e não meramente clientes. Por quê? Porque você aprender a encantar o seu cliente é o que vai fazer o seu negócio a médio e longo prazo ser diferente de todos os seus concorrentes. Você conseguir entregar para o seu cliente mais do que você prometeu é o que vai fazer ele lembrar de você. E essa técnica se chama over delivery. Nada mais é, eu não quero que você decore esse nome, eu não quero que você saiba pronunciar, até porque nem eu sei, eu quero que vocês entendam o conceito. O conceito é entregar mais do que você prometeu. Anotem isso. O cliente se surpreende por algo que não foi prometido para ele. Algo que você não prometeu, se chegar na casa do seu cliente, ele vai falar assim, porra, eu nem tinha noção que eles iam me entregar isso aqui, eu nem paguei por isso e mesmo assim eu recebi. E como você faz isso? Eu vou dar um exemplo para vocês conseguirem ilustrar bem, de maneira bem clara na mente de vocês o que é um over delivery. Uma vez eu fui num restaurante, eu, minha esposa e meu filho, um restaurante que a gente gosta de ir, já foi várias vezes. Só que eu nunca tinha ido com meu filho e dessa vez eu fui. Meu filho tem hoje 9 anos, mas na época tinha 8 anos, 7 anos, enfim. E eu cheguei no restaurante, eles botam lá o cardápio, né, a porra toda, pergunta se você quer uma bebida, enfim. E aí, do nada, do Neida, sem a gente pedir, sem a gente pagar nada por isso, sem eles prometerem isso, que é o principal, tá? E pagar também, né? Não pode pagar. Se é over delivery, o cliente não pode pagar. A menina lá, a garçonete, trouxe um papelzinho com uns quadrinhos lá, em preto e branco, uma caixinha de giz e deu na mão do meu filho, para ele colorir enquanto a gente esperava o pedido. Ou seja, o restaurante não prometeu isso, não é o produto principal do restaurante, nem é um produto do restaurante, eles não vendem isso, mas eles perceberam que daquela forma aquilo agregaria valor. Porque pensa, uma criança de 7 anos, meu filho, é do cu riscado, ficar esperando um pedido sair e às vezes o restaurante está cheio, está lotado, a criança fica impaciente, se não tiver aqui, dizer uma merda e fica aquele fuzuê. Então o que o restaurante viu que poderia agregar de valor pra gente e que isso como é que eu posso dizer? É a definição física do que é um over delivery. É a porra da ilustração exata do que é um over delivery. Eles trouxeram lá pra mim, para o meu filho, uma caixinha de giz e um negocinho para ele pintar. E meu filho ficou lá amarradão. E depois ele trouxe isso para casa, trouxe uma caixinha de giz e eu não paguei nada mais na conta por isso. O que caracteriza um over delivery para o nosso tipo de negócio? É você entregar para o seu cliente algo que você não prometeu e você não vai cobrar isso dele. Porra, de que maneira eu faço isso? Cara, uma maneira muito simples. Você pode entregar
a encomenda dele num prazo muito antes, muito mais curto do que você prometeu. Você falou para ele que em 72 horas seu motoboy ia entregar para ele. E em 24 horas você está entregando. Isso é um over delivery, é uma maneira fácil e com pouquíssimo custo ou quase nenhum custo de você fazer um over delivery, de você surpreender o seu cliente, de estar entregando algo que você não prometeu, que na hora da sua oferta você falou, em 72 horas está na sua casa. Você pode fazer uma embalagem encantadora, uma puta embalagem bonita que vai melhorar a experiência do seu cliente na hora dele desembalar ali o seu produto. Isso é uma maneira de over delivery. Imagina o cliente pegando um produto numa sacolinha de mercado, toda branca ou toda preta, e imagina ele desembalando um iPhone. Já desembalou um iPhone? Já desembalou um smartphone aí, que a maioria tem copiado o iPhone? Já desembalou um iPad? Cara, parece que você tá abrindo o baú do tesouro do Jack Sparrow, pô. Você tira uma caixa e depois tem outra caixa, aí tem um pano por cima, aí tem um adesivo. Isso é tornar a experiência do cliente uma coisa surpreendente. Você está entregando algo que você não prometeu, você não falou, ó, vai numa embalagem foda. Você só falou, tá comprando um telefone. E mesmo assim você entrega isso. Existem diversas maneiras, eu posso ficar aqui citando várias maneiras de você fazer o over delivery. A entrega, o frete antecipado é um. Você colocar um brinde que você não mencionou, que você não prometeu na hora da sua oferta é outro. Você colocar ali um produto complementar ao seu produto principal, que não necessariamente precisa fazer sinergia. Tipo, o cara comprou um tênis, eu vou dar um short para ele. Não necessariamente. Você pode... O cara comprou um tênis, achei um exemplo melhor. O cara comprou um tênis, você pode dar uma meia pro cara. Porra, o cara comprou um tênis, sei lá, de R$1.500, você vai dar uma meia de 40. Isso vai fazer diferença ali na sua margem de lucro? Talvez sim, talvez não. E aí vem um assunto que eu quero que vocês tomem cuidado. Você não pode fazer over delivery ao ponto de chegar na sua zona de prejuízo. Para você surpreender o seu cliente, você não pode tomar prejuízo. Se você está ganhando R$30 em uma venda, você não pode botar um brinde para aquela pessoa ali de 32, pô. Me ajuda também, não tem como você fazer isso. Você não pode dar um frete grátis sem prometer isso para o seu cliente se você está ganhando R$42 e o frete custa 45. Isso você não vai fazer. O que você vai fazer? Você vai usar sua criatividade, tu vai dar seus pulos, você vai botar a cabeça para pensar e vai arrumar uma maneira de encantar o seu cliente sem passear nem perto da zona de prejuízo. E, gente, dá para fazer isso. E eu tenho certeza que por mais que você diminua um pouquinhozinho da sua margem ali no curto prazo, você encantar o seu cliente, surpreender ele a médio e longo prazo é o que vai fazer a diferença na hora de você se destacar no meio dessa multidão aí de concorrentes que você tem. E indo para a última dica, para o nono passo, vamos lá. Uma coisa, pessoal, que vocês têm que colocar na cabeça de vocês quando vocês iniciarem no perfil comercial de vocês, quando vocês começarem a vender na internet, é que as pessoas vão desconfiar de vocês. Isso é mais certo do que 2 mais 2 são 4. As pessoas vão desconfiar da índole de vocês, vão desconfiar do caráter de vocês, porque você não tem autoridade, você tem poucos seguidores. Talvez você não tenha prova social lá dos seus clientes comprando de você, recebendo suas encomendas. Talvez você ainda não tenha depoimento. Então as pessoas vão desconfiar de você. E existem várias maneiras de vocês quebrarem essas barreiras, quebrar essas objeções. Uma delas é botando a cara nos stories, nos seus conteúdos. Porque se você for um golpista, dificilmente você vai ficar 2 meses produzindo conteúdo mostrando a sua cara. Você vai fazer isso ali 1 mês, vai dar golpe em quem você tiver que dar e vai sumir. Então, se a pessoa vier com esse argumento e você bota a sua cara, isso aí você já consegue matar ela. Pô, mas então você tá achando que a gente é golpe, mas eu tô produzindo conteúdo há 2 meses, todos os dias aparecendo no story. Recebi uma ligação aqui no meio da live, legal. Então, recapitulando, as pessoas elas vão desconfiar de você, tá? Vão desconfiar e muito de você no início. Tem essa maneira, tem diversas maneiras na verdade, mas essa é muito interessante quando você coloca... Tá sem áudio ainda, pessoal?
Pera aí, pessoal do YouTube, pessoal do Instagram tá falando que tá sem áudio. Quando voltar o áudio aí me fala que eu recebi uma ligação, pessoal. Fala aí se vocês estão me ouvindo. Tudo ok. Tá, beleza. Vamos retomar. Existe essa maneira de você colocar a cara lá nos stories, que já é uma grande forma de quebrar a objeção. E existe essa maneira aqui que eu vou falar para vocês, que é obrigatório por lei, né? Num primeiro momento é obrigatório por lei. E num segundo momento é obrigatório para quem está começando ter um elemento desse diferenciado, que é o quê? É a garantia. Pessoal, a maioria dos produtos que a gente vai vender aqui na internet, salvo raras exceções, se você vende produto de gênero alimentício e tal, que é um bem não durável, o Código de Defesa do Consumidor brasileiro, ele ordena, tá normatizado lá, que produtos duráveis, que é o que a gente costuma vender na internet, roupa, perfume, relógio, semijoia, eletrônico, celular, tudo isso é um bem durável. É obrigatório no Brasil você dar 90 dias de garantia para o seu cliente, da data do recebimento, tá? Então, se você falar para o seu cliente que o seu produto tem 3 meses de garantia, você não está dando porra nenhuma de garantia, vamos convir. Porque isso é o que o Código de Defesa do Consumidor manda você fazer. Então você não está dando garantia nenhuma para ele. Você só está respeitando a lei, né? E é bom que você respeite de fato. Se você vende, sei lá, bolo de pote, vende açaí, isso aí é um bem não durável. Então você é obrigado a dar a garantia de um bem não durável, que, salvo engano, são 30 dias. Ou é um dia, eu não sei. Dá uma pesquisada aí. O fato é, se você só respeita o que manda o Código de Defesa do Consumidor, você não está dando garantia de merda nenhuma, pô. Você está cumprindo a lei. Se você vende um bem durável, você tem que dar mais de 3 meses. É a partir dali que vai contar a sua garantia de fato. E por que você tem que ter uma garantia agressiva no início? Você tem que dar o dobro do que seu concorrente dá. Porque você tira o risco de quem está comprando de você. Você tira o risco dessa pessoa ficar desconfiando que você vai dar um golpe nela. Você tira o risco dessa pessoa comprar de você e às vezes é uma roupa que essa pessoa não consegue vestir porque você está vendendo online. Esse é o lado ruim de vender roupa, tem o lado bom, o lado ruim. Esse é um dos lados ruins, que a pessoa gosta de vestir no corpo. Você tem que dar a garantia necessária para ela. Ah, Felipe, mas aí não existe uma outra garantia de arrependimento? Sim, e essa é outra que você precisa, você é obrigado a dar. Se a sua compra, se a sua venda, ela foi feita de maneira remota, seja por telefone, seja pelo WhatsApp, seja por áudio, foi feita de maneira remota, maneira não presencial, você é obrigado a dar 7 dias de arrependimento para o seu cliente. Ou seja, ele não precisa justificar que a roupa não serviu, ele não precisa justificar que veio com defeito, ele precisa simplesmente falar assim, olha, chegou aqui, não era o que eu esperava, eu quero devolver. E você é obrigado por lei, a devolver a quantia que foi paga, tá? Então, quando você tem uma garantia agressiva no início, você está tirando o risco do seu comprador lá, do seu público-alvo, da sua audiência, de comprar de você e se arrepender. Você tira esse risco dele nesse início, traz esse risco para você, porque é verdade, isso vai te trazer dor de cabeça, isso vai te trazer custo. Não estou falando para vocês aqui serem ingênuos ao ponto de achar que isso não vai te custar nada, porque vai. Então, nesse início, pessoal, sejam agressivos na garantia e façam de fato o que vocês prometem. Se dão garantia porque deu defeito e a porra lá foi com defeito, troquem, devolvam o dinheiro, satisfaçam o cliente de vocês. E aí eu vou finalizar essa live com a seguinte história, ensinamento, enfim, um conhecimento que eu adquiri aí em algum dos cursos que eu fiz, acho que esse foi inclusive no MBA que eu fiz. 80% das lojas, anota isso aí, tá? 80 e poucos por cento, eu não vou lembrar exatamente o percentual exato, mas 86% das lojas
que dão um problema com um determinado cliente lá, com o cliente dele. E esse problema, ele é sanado de forma rápida e satisfatória para os seus clientes. 80% dessas lojas tem um relacionamento melhor com o cliente do que uma loja que nunca deu problema. Ou seja, se você for uma loja perfeita, que nunca deu problema com um cliente seu, você tende a ter, percentualmente falando, uma chance menor de ter um bom relacionamento com o seu cliente do que se você der um problema lá com o seu produto, ou com o envio, ou a mercadoria extraviou, e você resolver isso de forma rápida e satisfatória para o seu cliente. Essa pessoa que teve problema, essa loja que teve problema, tem uma chance muito maior de ter um relacionamento melhor com o cliente dela do que você. E isso está comprovado aí em várias pesquisas, inclusive nessa que eu tive acesso, que eu não lembro quem fez, e eu não lembro exatamente o percentual, mas é mais de 80%. Felipe, então eu tenho que propositalmente dar um problema para eu resolver? Não, você não vai fazer isso porque isso gera custo. Mas quando der um problema, quando der uma merda lá, o produto extraviou, foi culpa do cliente? Não. Foi culpa dos Correios, que não é culpa sua. É culpa sua. Aliás, não é culpa sua, mas é responsabilidade sua. É responsabilidade sua fazer o seu produto chegar até o seu cliente. Então, deu merda? Resolve. Resolve rápido e de maneira satisfatória para o seu cliente. Pessoal, obrigado quem está no Instagram, obrigado aí quem está no YouTube. Tem gente entrando agora aí, mas já deu 1h21, 22 aí de live. Esses foram os 9 passos para quem quer abrir um perfil, para quem quer criar um perfil comercial no Instagram e vender todos os dias os produtos por lá. No dia 9/5, vai lá no link da minha bio aí, agora vocês podem sair da live, vai lá no link da bio, se inscreve no workshop A Bússola de Vendas. É 100% online, 100% gratuito, e lá eu vou ensinar o passo a passo do meu método que eu utilizo aí há 5 anos e é responsável por mais de 15 mil vendas online. Tchau, pessoal, tamo junto e boa semana aí. Bom fim de semana, né?